Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Vou pedir para que você se inscreva. Vamos lá? Então se inscreva no nosso canal. Vamos logo chegar a 1 milhão de inscritos. Vamos lá, pessoal? Então, não deixem de darem aquele like, fazerem aquele joinha e acionarem o sininho, tá bom? Sininho tocou, é sempre mais uma carta de saudade. E hoje, no canal YouTube Eli Correia Oficial, a segunda parte da história Quando Perdi as 3 coisas mais importantes da vida. Como vocês se lembram, na narrativa da primeira parte, trata-se de um homem hoje com 50 anos, de nome Rodolfo. E somente ele pede para ser tratado de Rodolfo, por motivos, vamos dizer assim, processuais. Ele nos escuta já há mais de 20 anos graças à sua esposa. Ele nasceu e cresceu em uma famosa comunidade de São Paulo que ele prefere não dizer o nome. É negro, é obeso, é pobre, é periférico. Filho de mãe solo, que o criou sozinha com a ajuda da avó. O pai o abandonou quando ele tinha somente 4 meses, mas também não fez falta. O sonho, tanto da mãe quanto da avó, era vê-lo advogado. Tanto que as duas trabalhavam. Ele não trabalhava e aquilo o incomodava. Aos 15 anos, ele resolve, então, mentir para a mãe, mentir para a avó, que conseguiu um trabalho num grande escritório de advocacia. E esse escritório o pagava bem, tanto que ele fez a mãe parar de trabalhar em 2 empregos. A avó não fazia mais faxina e assim ele as enganou durante 6 anos. 6 anos. Quando, numa tarde de sábado, ali no que eles chamam de biqueira, ele montando os seus saquinhos de drogas junto com o traficante, mais alguns ajudantes, a polícia chega. Polícia! Polícia! Mão na cabeça! Polícia! Polícia! E foi preso em flagrante. Não só ele, os colegas também de crime, todos foram presos em flagrante. Só então, ele entendeu que o tráfico durante 6 anos deu a ele condições boas de tratar melhor a sua mãe, de cuidar melhor de sua avó e dele fazer a faculdade de direito, que era o sonho dele. Porém, agora com a prisão, 3 coisas, as mais importantes de sua vida, o tráfico acabava de tirar. A primeira coisa, a liberdade. Quando a minha mãe soube que eu estava preso por tráfico, ela não acreditou. Tráfico de drogas? Mas e o seu trabalho lá no escritório de advocacia? O famoso escritório de advocacia de São Paulo? Não acredito. Tráfico? Sim. Minha mãe, quando soube que eu havia sido preso, estava preso por tráfico, a minha mãe entrou em desespero. A minha avó passou tão mal, que infartou. A minha avó infartou. Foi por uma glória divina que a minha avó conseguiu sobreviver ao infarto. Conseguiu sobreviver. E minha mãe, a qual eu peço perdão para ela até hoje pelas mentiras e por tanta humilhação. A primeira vez que a minha mãe pôde me ver na prisão, ela chorava sem parar. Ela chorava sem parar. Ela pegou em minhas mãos, ela segurou firme, olhando dos meus olhos, os olhos dela inchados de tanto chorar. Filho, meu filho, onde foi que eu errei com você, meu filho? Onde foi que a mãe errou, meu filho? Meu Deus, o que você
faz essa cadeia? Por que você enganou a mãe assim, meu filho? Onde foi que a mãe errou com você? Fala, filho, fala! Acho que essa frase doeu mais do que uma facada. Onde foi que eu errei com você? Não por mim. Eu era o errado, o criminoso. Eu fiquei assim tão mal por ela. E eu só sabia pedir perdão a ela e a minha avó. Perdão, mãe, perdão. Filho, meu querido, meu amor, onde foi que a mãe errou? Onde eu errei com você? Na verdade, ela chorava, eu chorava, e nós dois nos abraçávamos. Ela não errou, eu que errei. Eu que entrei para o mundo do crime e agora estava pagando ali preso. Para uma mãe que sempre imaginou outras coisas, imaginou outros caminhos, ver o filho preso. E então o tráfico tirou a segunda coisa importante de mim: a confiança e o respeito de minha mãe e de minha avó. A minha avó, depois de quando soube e sofreu aquele infarto, ela ficou muito debilitada. A minha avó não se conformava que o seu neto querido estava preso. Ela, depois do infarto, do qual ela sobreviveu, mas ela ficou tão debilitada, tão fraquinha, que não conseguiu ir na prisão me visitar. Ia a minha mãe, mas ela não ia. Ela não conseguia ir na prisão me visitar. Consegui sair um dia, no Dia das Mães, por bom comportamento, para visitá-las e passar 2 dias com elas. Foi uma emoção para mim e para as duas, minha mãe e minha avó. Por bom comportamento, eu consegui, pelo menos no Dia das Mães, sair por 2 dias e poder passar esse dia com elas, porque de verdade as duas eram minhas mães. Ao todo, em 8 anos de prisão, eu consegui ver a minha amada avózinha apenas 4 vezes, quando ela acabou falecendo em casa. Quando eu soube que ela havia morrido, eu passei mal. Eu passei tão mal na prisão que eu tive de ir para o hospital da prisão. Eu precisei ir para o hospital quando eu soube que ela morreu. Meu Deus, eu passei tão mal. Eu chorava, eu gritava pela minha avó. Vó, minha avózinha querida, perdão, vó, perdão pelo que eu fiz, vó. Eu chorava e gritava por ela. Tive uma crise de ansiedade e nervoso tão grande que os enfermeiros tiveram que me dar um sossega-leão com injeção calmante, pois os 4 enfermeiros que tentavam me segurar não conseguiam me acalmar. Vó, minha vozinha querida, vó. Somente mesmo uma injeção para poder me acalmar. Com o meu peso, com o meu tamanho, 4 enfermeiros não conseguiram. Com a morte de minha avó, eu perdia a terceira coisa mais importante e valiosa da minha vida: a minha avó. A primeira foi a liberdade. A segunda foi o respeito. E a terceira foi minha avó. Na prisão, eu trabalhava na cozinha e fazia curso bíblico e curso de informática. Aprendi todo o pacote Word na cadeia. Eu tinha o respeito dos presos e ajudava na organização da cadeia a manter o respeito e conduta por ali. Eu só pude visitar e levar flores no túmulo da minha avó, na sepultura da minha avó, 3 anos depois da morte dela.
eu saí da cadeia com 28 anos. E minha maravilhosa mãe me acolheu em casa, com aquele abraço mais gostoso que uma mãe pode dar em um filho, com aquele beijo. Decidimos ir embora dali para que eu tentasse, num outro lugar, começar do zero. Tive a autorização do tráfico da comunidade para ir embora em paz. Viemos então para Água Comprida, em Minas Gerais, onde já moramos faz 22 anos. Tenho uma vida digna aqui e tranquila. Há 20 anos eu sou caminhoneiro. Trabalho com exportação. Faz 20 anos que eu sou casado com uma mineira maravilhosa, costureira de mão cheia, que sabe de toda a minha história. E tenho com ela 3 filhos maravilhosos. Minhas 2 filhas, uma de 18 e outra de 15, são bailarinas e dizem querer seguir a carreira. O meu filho, o meu garoto de 11 anos, adora cozinhar e diz que quer ser chefe de cozinha. São meus orgulhos. Crianças educadas, tranquilas e tementes a Deus. Recentemente, eu sentei com os 3 e tive uma longa conversa sobre a minha vida e como tudo poderia ter sido diferente. Eu pergunto a eles: compensou todo o dinheiro que o pai ganhou? Compensou todo o dinheiro que eu ganhei? Vocês acham que compensa entrar nessa vida? Perdi minha avó, que foi minha segunda mãe. Perdi 8 anos da minha vida, a liberdade durante 8 anos. Joguei fora a oportunidade de ter uma profissão de advogado e ganhar um dinheiro limpo. Eu sou muito aberto com os meus filhos e tento passar lições que o crime me deu. Eles sabem muito bem o que o pai deles cometeu. E o respeito deles para comigo já basta. O que me conforta, ou é uma maneira de eu tentar confortar a minha culpa, é que Deus escreve certo por linhas tortas. Se eu não tivesse vindo para esta cidade, não teria conhecido minha esposa e não teria tido esses meus 3 filhos maravilhosos. Minha mãe mora comigo, mora conosco. Não deixamos ela ficar sozinha. Minha esposa a considera como mãe também. Frequento a igreja evangélica há 17 anos. Já dei diversos testemunhos sobre a minha vida e sobre como tive sorte de estar vivo. E posso dizer que conhecer e aceitar Jesus na minha vida foi a melhor decisão de todas. Todas as noites me ajoelho diante da imagem de Jesus, da imagem de Cristo, em minha cabeceira. Peço perdão a Ele, digo que eu sou um pecador e peço perdão para minha avózinha. Peço perdão a ela e peço perdão para todos do tráfico, pois de qualquer forma, Pai, eles são pecadores e não sabem o que fazem. Peço perdão aos meus professores por terem se decepcionado comigo. E peço perdão pela vergonha que causei à minha querida mãe. Nunca vou me cansar de pedir perdão. O meu maior medo é não conseguir salvar a minha alma. A vida no crime é das duas uma: ou a cadeia ou o cemitério. Mas eu estou vivo para contar a minha história. E que a minha história não sirva de exemplo apenas para os meus filhos, mas para todos que acompanharam essa narrativa. Que a minha história do crime sirva como um exemplo a não ser seguido. Sirva de alerta aos pais. Essa a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Quando perdi
as 3 coisas mais importantes da vida. Canal YouTube Eli Correia Oficial.